Imagine-se caminhando sozinho no meio da noite, em uma vasta planície deserta. O silêncio é absoluto, exceto por um som. Um assobio distante que parece ecoar pelo vento. A princípio, você ignora, mas então o assobio se aproxima e depois parece se afastar. O que você faria se soubesse que esse som, na verdade, anuncia a chegada de algo sombrio, algo que carrega a morte consigo? Ele é conhecido como El Silbón, o assobiador da morte. Um espírito vingativo, condenado a vagar para sempre, carregando os ossos das suas vítimas e assobiando um som que marca a chegada de uma tragédia. Dizem que se você ouvir esse som perto, ele está longe. Mas se o som parece distante, é porque ele já está ao seu lado. Sejam bem-vindos a Sussurros do Outro Lado. Meu nome é Josué Rodrigues e comigo vamos conhecer lendas, mitos, mistérios que atravessam fronteiras. Vamos mergulhar no folclore, nas lendas urbanas e nos casos reais que há décadas vêm provocando medo e fascínio. Então, apague as luzes, coloque seus fones de ouvido e venha comigo para descobrir o que há por detrás desses relatos assombrosos. Hoje vamos para os vastos e silenciosos campos da Venezuela, onde uma presença sinistra assombra as noites mais escuras. Seu nome é temido por todas as pessoas que moram nos llanos, aquelas zonas rurais na Venezuela. Ele é El Silbón, o assobiador da morte. A história de El Silbón remonta ao folclore venezuelano, especificamente às planícies dos llanos, uma região que abrange parte da Venezuela e da Colômbia. Diz a lenda que El Silbón é o espírito amaldiçoado de um jovem que, após cometer um terrível crime, foi condenado a vagar eternamente pelas planícies, carregando um saco cheio dos ossos das suas vítimas. Como toda lenda, existem diferentes versões da história del Silbón, que variam de região para região. Em algumas versões, ele é descrito como um espírito vingador, que caça homens que abusam do álcool, lembrando-os dos pecados que cometeram. Outras histórias falam de um espírito que surge apenas nos meses de chuva, quando a terra está molhada e o ar parece mais pesado. Alguns dizem que o saco que ele carrega está cheio dos ossos das suas vítimas. Outros afirmam que o saco contém os ossos do seu próprio pai, como um lembrete eterno do seu crime. Há quem acredita que El Silbón pode ser um espírito benevolente se ele sentir pena da pessoa que encontra, mas poucos são os que sobrevivem para contar. A história conta que ele foi, em vida, um jovem mimado e egoísta, e todos faziam de tudo para agradá-lo. Um dia, ele decidiu que queria comer carne de veado assada, feita com as partes mais nobres do animal, o fígado, o coração e os pulmões. Seu pai, sem pensar duas vezes, foi caçar um cervo para atender ao pedido do filho. Mas, naquele dia, a sorte não estava do lado do pai. Ele voltou para casa sem conseguir caçar nada. Ao ver isso, o filho ficou furioso, perdeu o controle e matou o próprio pai. Depois, retirou as melhores partes do corpo para preparar o assado. Sem que a mãe soubesse do que havia acontecido, ele entregou a carne para ela. Enquanto cozinhava, a mãe notou que uma parte da carne não amolecia como de costume. Desconfiada, decidiu contar ao avô o que achava estranho. Quando o avô descobriu a verdade sobre o crime, ele e o irmão do jovem, alguns também dizem que até a mãe, decidiram castigá-lo. Eles o amarraram, chicotearam suas costas, esfregaram pimenta nas feridas e o expulsaram da casa. Além disso, soltaram os cachorros para persegui-lo. Seu assobio é inconfundível.
Começa com um tom baixo e vai ficando cada vez mais agudo, até desaparecer no vento. Muitos dizem que ouvir esse som é um sinal de má sorte, ou pior. El Silbón não é apenas uma lenda antiga. Muitas pessoas, especialmente fazendeiros e viajantes noturnos, afirmam ter tido encontros com essa presença assustadora. As histórias variam, mas todas compartilham um tema comum: o medo. Nos llanos na Venezuela, muitos contam uma história ligada ao Silbón. Era uma noite de fiesta. Juan Hilario, um homem conhecido por beber muito e passar madrugadas em festas, recebeu um aviso da própria família. Não saia hoje. Dizem que o Silbón está rondando. Mas Juan Hilario riu, pegou o chapéu e foi para a rua. Voltava tarde, já com a cabeça pesada do álcool, quando ouviu um assobio estranho. No começo, pareceu distante. Ele pensou que fosse algum amigo, mas, de repente, o som ficou perto demais. Quase dentro do seu ouvido. Ele parou no caminho. O vento frio soprou. A lua iluminava só um pouco da estrada. Então, ele viu uma sombra muito alta, mais alta que qualquer homem, magra, com um saco pesado nas costas. Os ossos batiam uns contra outros, como se fossem correntes. Era El Silbón. Juan Hilario tentou correr, mas o som do assobio o cercava de todos os lados. Cada vez que olhava para trás, a figura estava mais perto, quase tocando seus ombros. Dizem que aquela noite, Juan Hilario desapareceu e que sua alma nunca encontrou descanso. Até hoje, muitos repetem essa história como um aviso. Se alguém disser que o Silbón está rondando, é melhor não sair, porque o próximo encontro pode ser o seu. Essas são apenas algumas das histórias que ouvimos, mas há muitas outras espalhadas pelo país todo. Algumas pessoas afirmam que El Silbón apenas passa por aquelas pessoas que se comportam mal, especialmente os homens bêbados e infiéis. Agora, vamos nos aprofundar um pouco mais na figura del Silbón. Por que essa lenda persiste por tantos anos? O que ela representa para as pessoas dos llanos? El Silbón é visto por muitos como um aviso contra comportamentos imorais, como o alcoolismo e a infidelidade. Ele simboliza a vingança, a punição e o arrependimento. E seu assobio é uma lembrança constante dos erros que os homens podem cometer. Além disso, os ambientes dos llanos, com suas vastas extensões desertas e noites silenciosas, contribuem para a força dessa lenda. Em regiões tão isoladas, histórias como a do Silbón ajudam a explicar os sons e fenômenos que de outra forma não teriam explicação. A lenda do Silbón pode se comparar bastante com outras lendas da Latinoamérica, como por exemplo La Llorona, em México, para traçar esses paralelos sobre o medo do desconhecido e o uso de lendas para reforçar esses valores sociais. Eu acho que as lendas urbanas sempre são parte da cultura de cada país e acho que a Latinoamérica tem muitas histórias interessantes para contar. Nesse podcast, vamos explorar aqueles casos reais, lendas urbanas e todos esses mistérios que ainda rondam a toda a América Latina. Acompanhe-nos nas redes sociais e na sua plataforma de podcast favorita para ficar por dentro da nossa comunidade. Temos muitas histórias para contar, casos reais, lendas urbanas, folclore e mistérios incompreendidos pela humanidade. Então, da próxima vez que você estiver sozinho em uma estrada deserta ou nas vastas planícies da Venezuela e ouvir um assobio ao longe, lembre-se da história do Silbón. Ele pode estar carregando os ossos das vítimas, contando cada um deles enquanto se aproxima de você. Obrigado por nos acompanhar nesse primeiro episódio de Sussurros do Outro Lado. Se você tem uma história de arrepiar ou uma lenda local que gostaria de compartilhar, envie para nós. Vamos adorar trazer mais desses mistérios para vocês. Até a próxima
E cuidado com o que você ouve à noite. Bem-vindos ao podcast Sussurros do Outro Lado.